qual é o papel da comunidade de crentes, né? Qual o papel da igreja na manutenção de prioridades equilibradas, né? Eu vejo algo que é muito individual. Essa questão de buscar o equilíbrio é muito individual. Cada cristão, se cada cristão entender essa importância das prioridades equilibradas, aí nós teremos um resultado coletivo. Na comunidade cristã, na igreja, os cristãos, eles aí vão fazer a diferença no ambiente que eles vivem, que é a comunidade, seja onde, a sociedade que nós vivemos, né? Porque imagina, Everton, de 10 pessoas, tá? De 10 pessoas, 2 terem claro essas prioridades equilibradas, o coletivo vai ser atingido. De 10, 2, tu vai vendo que o coletivo vai ser atingido, e automaticamente a gente vai fazer a diferença. O cara que está lá no meu trabalho, ele não conhece Jesus, ele olha para mim, mas ele sabe que eu sou um cara que temo a Deus, que busca ao Senhor. Alguns sabem que eu sou pastor, outros não. Então eu posso ali naquele ambiente fazer a minha parte como cristão, tendo essas prioridades equilibradas aqui. Então, quanto mais pessoas entenderem a importância de ter equilíbrio, de botar realmente Deus em primeiro lugar. Tu pega Mateus capítulo 6 ali, no finalzinho, verso 33, buscai o reino de Deus, a sua justiça em primeiro lugar, as demais coisas serão acrescentadas. Agora, o que são as coisas? As coisas é com Deus. O ser acrescentado é com Ele, está falando, serão acrescentadas. A minha parte é buscar Deus. Então, como que ele acrescenta essas demais coisas? Ele diz que basta cada dia o seu mal. Esse mal vem nas necessidades básicas que o ser humano tem para sobreviver. Ou seja, ele sabe o que eu preciso mesmo antes de eu pedir. Então, como que ele faz para que supra as minhas necessidades básicas? Trabalhando, me capacitando. Agora, o cara está integral na obra, se Deus falou, ele vai te cuidar, vai te capacitar, ele vai amparar. Aí entra lá no início, entregar o que Deus não está pedindo e não entregar o que ele pede. Opa. Sei que o momento que Deus falar assim, Juarez, agora vamos ficar integral? Eu vou ficar em paz. Mas lá atrás era diferente. Então a gente vai se perdendo porque não tem esse entendimento. Reflexo, a nossa casa vai ser um reflexo da nossa vida com Deus. E aqui a última pergunta, estamos chegando no fim, né? Como a oração e a meditação nas escrituras auxiliam no foco em as nossas prioridades espirituais? Para mim é o fundamental. Por quê? Tudo começa em oração. A oração nos remete a trazer o espiritual para o natural. A gente vai refletir o espiritual no natural. Então, como que eu vou ter escala de prioridade bem ajustada se eu não pedir para aquele que sabe tudo que eu preciso? Ele coloca a minha casa em ordem, ele coloca a minha vida em ordem, e vai começar em oração, é naquele secreto. A oração é tu buscar a presença dele, ter esse diálogo de intimidade com o Senhor, para que ele mostre. É impossível na oração Deus não falar contigo. Tu vai orar lá, tu está com um BO para resolver, tu vai orar. Ele vai te dar o quê? Sabedoria para resolver. Os maiores milagres, se não todos os milagres de Jesus, já aconteciam no mundo espiritual em oração. Por que ele voltava, ele descia do monte e as coisas aconteciam? Porque primeiro ele tinha vida com Deus. Então, para que nós tenhamos equilíbrio nessas prioridades, começa em oração. Agora a gente fala, como é que eu posso orar? Como é que eu posso ter vida com Deus? A gente ministrou não faz muito tempo sobre o segredo é o secreto. Criar pelo menos, a dar o benefício da dúvida, de tu querer saber que segredo é esse que tem lá no secreto. O Pai que te vê em secreto te honrará em público, diante dos homens, vai te honrar. Se tu realmente no secreto está buscando, em oração, trazendo a existência que ainda não existe. Então não tem como a gente pegar tudo que nós comentamos aqui, começa no espiritual, porque o espiritual vai refletir no natural. A gente chama, a gente busca a presença dele em intimidade. E aí nesse momento de oração, cara, entra a tua adoração, entra a tua leitura, entra a tua vida com Deus, que vai refletir naturalmente. Sabe, Everton, não precisar esforço para mostrar e dizer que tu é cristão. É olhar para ti, cara, é só olhar nos olhos, tu consegue perceber. Porque o que nos une aqui? Nossa fé. A fé no mesmo Senhor. Mas o que nos traz conexão? É o Espírito. Então eu olho para o Everton, eu olho para o meu irmão, olho para a minha irmã ali, é o mesmo Espírito. É vida com Deus. E tu
percebe a pessoa que ela ainda não se conectou. Porque a oração ela vai te conectar a Deus para entender qual é a vontade que Ele tem para a minha vida, me dando sabedoria para decidir as decisões, as conversas difíceis, as decisões difíceis, que a gente vai precisar buscar o Senhor. Pai, me dá sabedoria. Quer ver um exemplo, cara? Podem falar o que quiser de Salomão. Só que ele foi sábio antes de pedir sabedoria. Por quê? Imagina Deus chegar para ti e dizer assim, ó, pede-me o que tu queres que eu te faça. O que tu quer? Salomão vai lá, Senhor, me dá sabedoria para guiar esse povo. Já que tu não me pediu riqueza, bens, morte dos teus inimigos, eu vou te acrescentar ainda mais. Então imagina ser sábio antes de pedir sabedoria. É colocar Deus em tudo. Cara, esse podcast aqui, qual é o fundamento, qual é o objetivo? É para agradar a Deus, então Ele vai honrar. Essa igreja aqui, qual é o objetivo? É para agradar a Deus, é para alcançar vidas para o Senhor, então Ele está à frente. Eu quero entender a vontade de Deus, cara, traz paz, tudo que é de Deus traz paz. Eu falo isso direto. E flui, acontece. Às vezes a gente pega situações, pastor, não sei se é de Deus, cara, tu está em paz, Ele é o árbitro no teu coração, tu está em paz, está fluindo, porque se não é de Deus não vai fluir, Ele nunca vai te colocar numa enrascada. Então as coisas vão acontecendo, e isso é um ponto principal, fundamental. Eu creio que a última pergunta com o propósito principal. Tudo começa numa vida de oração. Sabe que a gente falou diversas coisas sobre prioridades equilibradas, né? E trazendo esse contexto inteiro da última pergunta, de fato, né? Que fala sobre a oração. A gente vai voltar ali onde o Senhor falou sobre Mateus 6,6, secreto. O que a gente às vezes encontra são aqui, eu quero buscar o equilíbrio para a minha vida, mas eu quero buscar na tua. Eu não quero ter o tempo de secreto com... Para que eu vou ter um tempo de secreto se eu posso chegar no meu pastor, perguntar para ele, e ele vai me direcionar perante as coisas do Senhor, sabe? Tu trouxe dois comparativos, né, sobre aconselhamento. A pessoa que já chega com a ideia pronta, que tu vai dar o amém para ela, eu posso orar por ti, e a pessoa que chega, eu tô orando sobre algo, né? Existe um peso diferente, né? Existe uma força aqui que foi falado sobre essa sabedoria bem diferente de uma pessoa para outra, né? Porque às vezes eu quero buscar um equilíbrio para minha vida, mas eu espero que tu me dê o equilíbrio, e não que eu venha buscar o equilíbrio, né? Na verdade é querer que a gente decida. Só que uma coisa que a gente precisa entender é conduzir as vidas a jamais depender. O que tem acontecido? Estão dependendo de homens e tendo Deus como uma referência. E a gente teria que ser o contrário. Nós dependemos de Deus e temos homens como referência, porque se eu chegar na igreja e eu não ver meus pastores, se o meu pastor, que é de Porto Alegre, pastor ali, a pastora Valéria, que nos geraram, se eu não ver na vida dos meus pastores uma referência para mim, alguma coisa está errada na igreja. Então meu pastor é uma referência de pai, é uma referência de marido, é uma referência de pastor, de líder, de profissional. Meu pastor é uma referência para mim. Então, se eu não encontrar na igreja pessoas que são uma referência, eu vou criar pessoas dependentes de homens e ter Deus como uma referência. Segundo plano. Agora, quando tu depende de Deus, muda todo o contexto. Um exemplo, pastor, me ajuda aqui. Cara, tu quer que eu decida? Eu nunca vou decidir por ti. Eu vou te orientar, vou te aconselhar, mas é tu quem vai decidir. Tu vai orar, vai buscar a Deus, vai ver o que é melhor. Um exemplo, pastor, eu tenho que fazer uma cirurgia. O que o senhor acha? Eu faço a cirurgia ou espero que Deus me cure? Então, peraí, vamos fazer uma oração aqui, acabou. Vamos lá, vamos orar. Senhor, se for da tua vontade, cura instantaneamente. Se não, usa a equipe médica cirúrgica para operar a cura. Acabou. Tu vai depender completamente da vontade de Deus. Só que a gente espiritualiza muito o que não tem nada de espiritual. E carnaliza ou naturaliza tudo, ou traz para o âmbito natural as coisas que são espirituais. Então, automaticamente vai se perdendo também. Sabe o crente muito espiritual demais? Que, na verdade, ele quer mostrar, só que secreto ele não tem. Foi o que tu falou. Cara, faz por mim aí. Faz por mim, porque é mais fácil, né? Tu buscar a revelação, meditação, tu orar, tu te entregar para que tu tenha uma organização. E toda a palavra de Deus, ela tem que mudar algo dentro de ti.
Enquanto a Bíblia ela não está sendo uma referência, luz e conselho para as nossas vidas, para gerar mudança, a palavra tem que gerar mudança. Eu estou há 18 anos convertido e eu estou me convertendo todos os dias. Bah. Todos os dias tem áreas que Deus está ali tratando, mostrando, principalmente o nosso caráter. O nosso caráter, se ele não for transformado, baseado na palavra de Deus, nada mais transforma o caráter de um homem. Só a palavra tem poder para transformar o caráter. Não adianta muito carisma se não tiver caráter. Caráter é o que sustenta o dom. Caráter é o que mantém uma vida equilibrada. Eu não quero terminar o meu ministério, Deus olhando, cara, eu quero saber da tua mulher. Quero saber dos teus filhos. Depois vamos falar da igreja. Isso é muito forte, porque daí tu entende que tudo se resume a uma vida com Deus. A gente vai terminar na última pergunta. Tudo se resume a secreto. O secreto te leva a prioridades equilibradas. Amém. Glória a Deus. Gente, chegamos ao fim do podcast. Curta, compartilhe, divulgue aí nós nas redes sociais. Que Deus abençoe a vida de cada um que ficou com nós até aqui. Muito obrigado, pastorzão, aí por esse privilégio de estarmos juntos aí. Tamo junto. Somos um em espírito. Somos um. Que legal. Glória a Deus.